Olá, esta é a gravação de mais um vídeo da série Quem Somos Nós. No vídeo anterior, nós mostramos a vocês que o mundo é uma realidade que está aqui à nossa volta e detalhamos essa realidade em relação a nós e mostramos que se você for olhar esta realidade já dentro da ciência, você já percebe, por exemplo, que os plexos que aqui aparecem, né, são científicos, mas nessa folha aqui já aparecem os plexos que são terminais nervosos. Aqui não aparece, nós estamos vendo aqui apenas o sistema nervoso, mas não mostra que no final tem aquele esgalhamento. Já aqui nós vemos que cada terminal nervoso forma um esgalhamento. Tá vendo? Esse esgalhamento aqui se chama plexo. Se combinado com as glândulas, eles vão formar uma realidade que são os chakras. Os chakras estão aqui, são esses pontos aqui. Então, veja, aquela figura vazia, na verdade, não é vazia. Aqui dentro tem glândulas, né? Essas glândulas nós mostramos a vocês, são glândulas endócrinas e são realidades. Essas realidades, a ciência mostra aqui, ó. São 7 glândulas, no homem e na mulher. Pega essas 7 glândulas, coloca aqui dentro, no lugar desses vazios, no terminal de cada plexo aqui, olha. Cada terminal, cada esgalhamento desses aqui tem uma glândula. Então são 7 terminais e no final desses terminais tem uma glândula. Entendeu? Então, se você combinar o plexo com a glândula, então você vai ter uma coisa que aqui é apenas sugerida, com essa florzinha na cabeça, que é o chakra. E se a gente fosse aprofundar, a gente vai ver que os chakras são realmente complexos. Então, a realidade não é nem isso, que já é, desculpa, a verdade, que a medicina já alcançou, nem isso aqui, que a medicina já alcançou, né? Nem somente as glândulas, que a medicina já alcançou, mas aqui já tem as glândulas e os chakras. As mesmas glândulas que nós mostramos a vocês estão aqui e os chakras estão aqui em amarelo. Então as glândulas combinadas com os plexos formam os chakras, né? Então isso somos nós. De uma maneira mais clara, eu disse a vocês que se a gente for dar uma olhada, então glândulas, plexos saindo da medula, coloca dentro dos vazios glândulas e aí você terá chakras. Você terá chakras, então terá essa figura aqui. Tá vendo? Aqui as glândulas estão bem diluídas, quase não aparecem. E aqui ressaltou-se os chakras. O que são os chakras? São pontos de uniões entre o corpo físico e o duplo etérico. Já falamos para vocês que existem vários corpos. Não é somente um corpo como está aqui,
são vários corpos. Então, aqui essa figura mostra, né? Olha, cada uma onda dessas é um corpo. E como é que se formam esses corpos? De fora para dentro. De fora para dentro. Então, não é de dentro para fora. É como uma cebola. Só que as camadas são formadas por duas informações. Ó, uma informação vem aqui, outra informação vem aqui. Vocês lembram que a doutora Vera Ruby está aqui na nossa anotação? Ciência. Em 1968, a americana Vera Ruby descobriu que as galáxias têm mais massa no total do que matéria visível, detectável. Então, ela percebeu que havia matéria detectável, que era a matéria comum, e misturada com a matéria detectável, havia matéria escura e energia escura, num total de 5% de matéria detectável, isso é evidência, isso são cálculos, ciência. 27% não se percebe, não tem máquina, instrumento que perceba, e 68% é energia escura. Então, o que nós mostramos a vocês foi o seguinte: se vocês olhassem para uma pessoa sentada nessa posição, se fixem, por favor, só na figura sentada. Né? Aqui tem muitas figuras, só na figura sentada. Está vendo? Aqui é o que pareceria. Né? Agora vamos dizer o que é na verdade. Então, isso aqui sou eu sentado fazendo yoga. Mas se vocês vissem a totalidade, ou seja, aqueles corpos todos junto e misturado aqui, então o que é que vocês veriam? Vocês veriam aqui. Tá vendo? A mesma pessoa sentada, tá vendo aqui sugerida, só que os outros corpos estão aqui, ó. Então, o que parece uma coisa simples, apenas uma figura de um homem sentado, fazendo yoga, né? Visivelmente apenas isso aqui, né? Então, o que parece somente isto, na verdade, se vocês conseguissem ver tudo, então vocês veriam isto. Por quê? Porque aqui está os 5% de matéria detectável, os 27% de matéria escura e os 68% de energia escura. Tudo combinado. E o que é energia escura e a matéria escura? É Javé. Então nós estamos dentro de Javé, Javé está dentro de nós. Como é que isso é possível? Isso é possível porque a realidade, como a doutora mostrou ali, né? A realidade vamos dizer assim, são coisas concêntricas. Vocês não conseguem ver só o duplo etérico que é visível, já foi fotografado, já mostrei a vocês. Ó. Mostrei a vocês já que aqui era quando o vidente percebia, mas quando o padre Miguel Lucas fez aquelas fotografias Kirlian, mostrou isso aqui de fato existente. O duplo etérico de fato existente e a aura. Então, mostrado da máquina. Mas não é só esse. Esse aqui é apenas o primeiro corpo. Então, na verdade, nós temos, na minha experiência, 12. Mas o esoterismo diz que são 7. Então, seriam 7 camadas aqui. E essas camadas são formadas de fora para dentro, como uma cebola, mas de fora para dentro, através de uma informação que vem formando. A corrente de cima é criativa e mantenedora. Ela cria o primeiro corpo, o segundo, o terceiro, o quarto, é de fora para dentro. E aí, o último a ser formado é esse daqui. E a corrente de baixo, ela alimenta, mas, ao mesmo tempo, ela transforma e destrói. Então, aqui nós temos, por exemplo, quando as galáxias se chocam, duas galáxias se chocam. Stephen Hawking calculou que dentro de 5 bilhões de anos,
muito tempo, né? A nossa galáxia Via Láctea vai se chocar com a galáxia de Andrômeda. E as duas vão formar uma única galáxia. As duas vão se chocar, vão bater uma na outra. Esse choque vai fazer com que uma tente atravessar a outra, mas elas vão parar por causa da gravidade e vão voltar e vão fazer uma galáxia só. Ou seja, um terceiro elemento vai surgir do choque de dois elementos. Então, isso é destruição e transformação, porque essas duas galáxias, a nossa será totalmente destruída, porque num choque de duas galáxias, tudo que tem nas duas será modificado. E para ser modificado, o que está tem que ser destruído para poder mudar. Então, nós também, nós começamos, por exemplo, aqui eu estou inteiro, mas já estou no processo de entropia, ou seja, esta corrente aqui, que é a corrente transformadora e destrutiva, foi destruindo e transformando o que essa aqui criou, quando eu era um bebezinho lá no útero da minha mãe, essa formou. E essa daqui vai fazendo as transformações. O óvulo e o espermatozoide, ao se juntarem, recebem essas duas correntes. De Javé, a informação. Então, a informação é massa. E a massa é que vai fazer com que a matéria exista. Então, a massa é 27 mais 68. Então, uma é construtiva e mantenedora. Ela forma e mantém. E a outra é destrutiva e transformadora. Então, quando eu adoeço, por exemplo, é que há um efeito maior da destrutiva transformadora. Então, por exemplo, ó, perdi os dentes. Essa daqui, então, entrou na minha gengiva e destruiu parte dos dentes da minha boca. Essa daqui permitiu. Por quê? Porque o processo, né, é a lei. E se vocês tiverem quiserem uma noção maior, então, assim, essa formação de fora para dentro, vista de uma maneira mais, bela, seria isso aqui. Então, aqui, ó, o homem está aqui no meio em corpo físico e os outros corpos estão aqui, tá vendo? Ó? Aqui está a totalidade. Então, se vocês me vissem como eu sou, vocês veriam isso. Não é bonito? Pois eu sou isso. Tat Tivam Asi, diz o mantra em sânscrito. Mas isso é formado de fora para dentro. Então, primeiro são formados os corpos sutis, né? E quem está fora aqui? Javé. Quando acaba o meu último corpo, então Javé está aqui. E quem é Javé? Vou dizer já já para vocês. Mas é isso aqui. Então, gente, olha só. Isto e isto são a mesma coisa. Isso aqui é simplificado, mostrando os corpos como ondas, né? Mas é de fora para dentro. E Javé está aí em lilás. Aqui está mostrando a figura de outra maneira. Eu estou aqui no centro como ali. E de fora para dentro, então, os meus corpos. Quanto mais distante do centro, mais sutil. Aí vai densificando, 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 até chegar ao duplo etérico, que é quase visível. Muita gente, de vez em quando, percebe o duplo etérico. E tudo misturado. Quer dizer, são frequências vibratórias que estão aqui e que a gente não percebe, né? Mas a realidade é essa. Então, vamos dar um quadro geral agora para vocês terem uma ideia. Já mostrei para vocês antes. Então, o projeto semiótico é assim, né? Quer dizer, esse seria o projeto total. Esse projeto total passa por uma fase intermediária, onde essas partes, aqui tudo está claro, né? Está claro, não tem nome em nenhuma das esferas, algumas têm, mas poucas. Então passa por uma outra fase que é mais clara do que aquela, mais nítida do que aquela, e depois
chega à fase final, que é essa daqui. Essa é a fase final. Então, é um projeto, já está todo pronto, ele vai se realizando. Então, vejam, a parte de cima, aqui, ó, a parte de cima é Reshit. Então, pode ser representado assim e pode ser representado em círculos. Isso aqui, o círculo é a verdade, o universo é circular. E aí, se nós quisermos reduzi-lo a um esquema, então cada desses mundos, cada um desses mundos, são 3. Então, o Reshit está dentro do Ein Sof, que o envolve. Então, mais o Ein Sof está aqui em volta, em negro. E dentro dessa representação, então, é assim. Mas aqui no centro de Reshit está Javé. E aí, o que é Javé? Javé é o ser que nos forma, que manda 2 informações. Uma é destrutiva e outra é construtiva. A energia construtiva nos forma os corpos. E a energia destrutiva transforma, destruindo, geralmente destruindo. Então, de fora para dentro, uma boa maneira de ver está aqui. Vamos dar uma noção geral. Eu disse que depois eu vou partir daqui para lá. Né? Eu estou indo de hoje, do agora, da realidade para a verdade. Mas aí, ó, seria assim. Então, o Ein Sof, ou seja, o Deus estaria aqui, né? A anã branca de Stephen Hawking estaria aqui, ela explodiria e começaria a se expandir. Então, na verdade, é de dentro para fora do ponto de vista da explicação. São formados assim, na ideia, no ideal, na energia. Na realidade, ela acontece ao contrário. Aqui seria Deus, aqui seria Javé, aqui seríamos nós, e aqui seria como o processo acontece. Então, esse ponto é o que explode, segundo o universo de Stephen Hawking, e vai se alargando, e aí vamos tomando consciência em 4 fases. Ó. O ponto é 1, depois esse primeiro círculo 2, esse terceiro círculo 3, e depois esse último que envolve tudo 4. Nossa consciência, na verdade, é a anã branca de Stephen Hawking. É o Deus inconsciente da doutora Pereda. Então vai se expandindo de um ponto para um campo maior, que é Javé, depois para um campo ainda maior, que é Reshit, depois, ou Cristo Cósmico, depois para Deus. Então, a finalidade, o objeto final é Deus. E a expansão começa do centro para fora. Mas isso em termos de matéria. Em termos de energia, é de fora para dentro. Então, difícil de entender. Então, nós estamos aqui nesse pontinho. Mas, nesse pontinho aqui, nós somos uma figura que é exatamente igual a qualquer daqueles círculos. Quer dizer, mostrado de uma maneira, vamos dizer assim, idealizada. E Javé é representado por Eliphas Levi, já mostrei outras vezes a vocês. É assim, tem apenas 2 partes, 2 polaridades. Por isso, olha aqui, ó, a emanação branca dele, tá vendo? Ó, a cabeça branca está vindo por cima. É a corrente de onda branca, é a luz branca que vem de cima. E a corrente negra está aqui com uma luz vermelha, negra, que vem de baixo. Então, a parte dele de cima, o Deus de barba branca, é construtivo e mantenedor. E o Deus de barba negra é destrutivo e transformador. Isso é Javé. E essa serpente ao redor dele já seria Reshit, onde ele está. Dentro de onde ele está. E nós estamos onde? Nós estamos dentro dele. Aqui o Eliphas não conseguiu fazer essa concepção. Fez de outra maneira. Eliphas fez assim. Colocou aqui uma imagem mostrando que há um entrelaçamento entre nós e ele. Ou seja, nós somos ele e ele é nós.
A parte construtiva dele é a parte branca, mas ele está trocado aqui, viu? Os triângulos não são nessa posição. O branco é o que olha é para cima e o negro é para baixo. Aqui o editor cometeu um erro. Então a parte construtiva, que é essa faixa de luz que vem do alto, representado aqui por essa estrela, por esse triângulo branco, que deveria ser o que está aqui virado para cima. Invertam as cores. E é a parte destrutiva ou transformadora, é a parte negra. Tudo junto. Tudo junto. Então, não há como separar-nos de Javé. Não há como nos separar dele. Nós estamos nele e ele está em nós. Como eu disse a vocês naquela figura que vocês viram. Se eu tivesse sentado, então seria aquilo ali. Se eu estiver em pé, então será isso aqui. Então aqui, ó, Javé está entrando como uma corrente e todo esse campo aqui é ele. E eu sou essa parte aqui que estou dentro dele. E assim como eu, muitos eus estão aqui dentro dele, dentro desse campo. Aqui sou apenas eu, com os meus corpos. Mas há outros eus. Então eu estou apenas descrevendo a formação de um. Mas acontece que são bilhões, né? E tem um universo. Então aqui nós temos apenas o ser humano, que é um ser vivo. Mas tem o universo todo, conforme a doutora Vera Rubin falou aqui, todo o universo obedece a esse processo. A parte central, as galáxias, as estrelas, tudo aquilo que se vê no espaço, né, na verdade, é apenas 5% de Javé. A concentração dele. E essa concentração tem 27% que é matéria escura e 68% que é energia escura, que é aquela figura que o Elifas mostrou de maneira simbólica para que vocês possam entender, né? Então, ele tem uma parte construtiva e uma parte destrutiva. Então, por isso que eu estou envelhecendo e vou morrer. Quer dizer, vou voltar ao nada, de onde eu saí. Vou voltar a ele. Vou me diluir nele. Então, mas aqui eu tenho vários corpos. Então, esse corpo físico vai se diluir. Mas, como são vários corpos, então os outros corpos, a minha consciência vai sair desse corpo e vai passar para o próximo. Aí esse outro próximo vai se atomizar, vai se diluir, vai se dissolver. Minha consciência vai passar para o outro. E aí esse vai se dissolver e vai passar para o outro. Numa totalidade de, segundo a teoria geral, de 7 corpos, que seriam, aqui está nomeado, teriam esses nomes, aqui, ó, tá vendo? O físico, depois do físico, o astral, depois o mental, depois o búdico, depois o nirvânico, depois o paranirvânico, depois o maha paranirvânico. Esses corpos todos, então, é o que estamos mostrando aqui. Essa figura é muito importante. Então, ela pode ser mostrada de outra maneira, né? De uma maneira mais artística, vamos dizer assim, aqui. Então, aqui estão a mesma coisa ali, os corpos, né? O físico, depois o etérico, depois o astral, depois o búdico, depois o mental, o astral, depois o mental, depois o búdico, depois o nirvânico, depois o paranirvânico, depois o maha paranirvânico. Então, quando eu morrer aqui, essa parte física vai ser destruída, porque em determinado momento as energias de Javé prevalecem, quando é no nascimento, a corrente branca, o Deus de barba branca, aquela parte de cima, e aí cria. Mas a parte de baixo, a parte vermelha, aqui, está em ação também, está em atividade, que é o Deus de barba negra. E ele está transformando. Que a criança no ovo, ela está se transformando. Ela está sendo criada, esses corpos de fora para dentro, né, estão sendo criados. Então, isso aqui começa no ovo, e esses corpos que estão sendo criados estão sendo transformados, tá vendo? Por essa energia aqui que vem daqui de baixo, que Eliphas Levi
representa de uma forma simplificada. Quer dizer, é isso o tempo todo, desde o início que é assim. Desde o início, desde o ovo. Só que vai se desenvolvendo em 4 etapas. Esse desenvolvimento em 4 etapas, a Cabala mostra. Então não se esqueçam, as 2 energias, Elifas representa, ou assim, quer dizer, ele é uma parte clara, construtiva e mantenedora, e uma parte escura, que é destrutiva e transformadora. Ou, de uma maneira mais parecida, antropomorfizada, então o Deus de barba branca, parte construtiva, mantenedora, e o Deus de barba negra, parte destrutiva ou transformadora. E aí isso vai chegando até nós. Só que quando a doutora Vera Rubin e os outros astrofísicos observaram isso no universo, eles viram somente 5%, mas o 100% de massa era real. Ou seja, o total do universo, nosso universo, que chegou aonde está hoje, mas chegou como? Nós vamos mostrar em 4 etapas, que é justamente o Big Bang. Né? Chegou em 4 etapas, eles se desenvolveram em 4 etapas. Essas 4 etapas estão mostradas aqui. Vou mostrar a vocês aqui como é que a Cabala já sabia de tudo isso. Então, ó, em 4 etapas. O universo se desenvolveu a partir de 4 etapas. Olha, 1 etapa, 2, 3, 4. Então, foram 4 etapas. O Big Bang. Então, nós também nos desenvolvemos do ovo até sairmos e crescermos em 4 etapas. Então, a primeira etapa aqui em hebraico é Azilut, né? O mundo sutilíssimo, etérico, depois Briá, quando os elementos começam a se formar, depois Yetzirah, o mundo da criação, quando já aparece a forma, e Asiá, a forma, vamos dizer assim, definitiva. Então, isso aconteceu conosco dentro do útero materno, essas 4 etapas. Então, nós passamos pela fase de nada, porque um óvulo e um espermatozoide, então cada um era isso aqui, nada. Era algo que não desapareceria depois de segundos, fora depois da ejaculação do homem, depois da menstruação da mulher, vira nada. Então ele é substancialmente algo que sai do nada e volta para o nada. Quando eles dois se unem, então começa o desenvolvimento em 4 etapas. Ó. Azilut, Beriá, Yetzirah, Asiá. Então isso é assim que se desenvolveu o Big Bang, e é assim que se desenvolve cada ser humano. Então essa é uma lei. Então do nada, que pode continuar sendo nada, se não houver a combinação das 2 partes de Javé, o Deus de barba branca com o Deus de barba negra, mas quando há a combinação, ele começa a se desenvolver. Então, desenvolve-se e vai. Então, aqui já estão os primeiros aglomerados. Aqui já estão as estrelas, os elementos sendo formados, os elementos. E aqui já está o mundo, o universo como está aí. É simples, mas isso é feito por criação. Aquela maneira da doutora Maria Pereira de escrever, aquela maneira do Stephen Hawking de escrever, aquilo ali é uma viajação. É para quem acredita em Papai Noel. Porque o que é que acontece? Um ser que ninguém sabe de onde veio, diz o Big Bang, uma anã branca. No final ele já admitiu que essa anã branca estava no nada, então o nada era Javé. O nada do Stephen Hawking, que ele admitiu 2 anos antes de morrer, era Javé. E a anã branca era, na verdade, o óvulo se transformando em ovo. E o óvulo, ao se transformar em ovo no Big Bang, dentro de Javé,
Então ele passa por aquelas 4 etapas. É simples, mas isso é criação. Aquela força que vai mudando, doutora Maria Pedreira, e aí ele se torna de inconsciente, ele não sabia que existia, ele era inconsciente, ele era o nada, mas dentro dele potencialmente tinha tudo. Ora, aí ele passa para o demiurgo, que é a segunda fase. E nessa segunda fase, então, ele passa. Olha que linguagem, isso é ciência? Como é que ele pode passar? Então, existe uma força que impele ele da fase do nada para a fase de alguma coisa. Essa força é o quê? A fatalidade, o determinismo, como nos deuses olímpicos? Isso é lorota, isso é conversa para boi dormir. A força é criativa, não é o acaso. 100 átomos estavam passando, 100 elétrons estavam passando um pelos outros. De repente, 2 se engancharam e formaram o átomo de hidrogênio. De repente, os 2 se engancharam uma ova. Aí ele chega em um determinado momento que ele não sei como surgiu a vida a partir da molécula. Quer dizer, ele confessa a ignorância dele. E por que ignorância? Ele confessa a ignorância dele? Porque o ateu é ignorante. Quer dizer, o processo é criação. Então, a força que a doutora Maria Pereda supõe o tempo todo na descrição dela de quem é Deus, né, na verdade, é aquilo que os gregos aceitavam como sendo o destino, a fatalidade. E os deuses eram imortais, todos eram muito poderosos, mas eles tinham uma limitação, cada qual só fazia aquilo que ele podia. O deus da guerra, Marte, a deusa da guerra e da sabedoria, Minerva, né? O deus do movimento, que é Mercúrio, né? O deus das águas, Netuno. Então, aquele mito, aceita-se que eles eram governados pelo destino. Então, o destino era, na verdade, um deus maior do que os deuses olímpicos. É a mesma lorota da doutora Maria Pereira e do Big Bang. A mesma lorota. Então, como é que o nada, esse ser que não é nada, mas tem potencialmente tudo, na versão dela. Na versão de Stephen Hawking, o equivalente é a anã branca, que ele não sabe de onde saiu, estava ali, a singularidade, a palavra que ele inventou para poder a gente aceitar, tem que ter um nome, né? Então ele batizou a criança, que é, né, o pai da criança dá o nome, é a singularidade. Então, depois a singularidade explode. Ora, peraí, existe uma força no universo, mas existe uma lei chamada inércia. O que está parado tende a permanecer parado, e o que está em movimento tende a permanecer em movimento, a não ser que uma força interfira. Essa força no Stephen Hawking e na doutora Maria Pereira é o determinismo, é a fatalidade, é algo que empurra, e ela vai saindo, no caso dela, do nada para o demiurgo já vai se transformando em consciência, que sabe o que é, ou que está querendo saber, e aí a partir daí o demiurgo quer saber quem é e o que ele pode vir a ser. Pelo amor de Deus, né? Querer impor isso à minha razão é querer que eu seja um idiota. Mas ela tem 70 mil visualizações de pessoas que se imbecilizaram e conseguem aceitar isso. O determinismo lá da Grécia Antiga, dos Olímpicos, que Sócrates rejeitou, que Tales de Mileto rejeitou, era, na verdade, uma força superior aos deuses. E os deuses eram imortais e eram eles que governavam o mundo, né, impelindo os homens que eles tinham criado a viverem no palco o drama que eles queriam, brincando como no tabuleiro de xadrez. Gente, pelo amor de Deus, é só mudar o nome. Determinismo, fatalidade, destino, Deus. Por quê? Porque se vocês lerem, façam uma pesquisa, entra no site de busca e procura saber o que é a energia escura e a matéria escura. As mesmas qualidades de Javé. Tem inteligência, tem vontade, tem memória, mantém a coesão das galáxias, mantém a distância ideal entre as duas. Nós estamos num planeta que voa no universo a velocidade de 100 mil quilômetros por hora, a Terra, e nós não sentimos. E esse planeta não colide com nada. De vez em quando um meteoro atravessa a nossa atmosfera, de vez em quando um meteoro passa perto da gente, mas não colide. Então, é uma organização, é uma ordem, é um plano pré-determinado,
como eu mostrei no livro aqui de Cabala. O plano já está determinado desde o primeiro momento da criação. Ele está determinado, mas ele está indefinido. Então, está no imanifesto. Essa palavra é correta. Então, o infinito imanifesto está em volta, e aqui ele cria algo que será a sua manifestação. E esse algo é exatamente Reshit, que é o primeiro, depois Javé, que é o segundo, depois o homem, que é o terceiro. Todos segundo um determinado modelo, que nós mostramos a vocês aqui, ó. O modelo é esse. Isso geometricamente, tá? Isso é um esquema. O modelo é esse. Então aqui está Reshit, aqui em cima, mas em branco, para dizer que nós não conhecemos as qualidades dele, mas a gente na Cabala vai dizer a vocês o que é, tá vendo? Ó, completo. Aí você vê a parte mais alta de Reshit, que está em ligação com a Ein Sof, com Deus, com nada, tá vendo? A parte mais alta dele está ligada à inteligência de Deus, ou seja, ao Logos. E aí, Reshit, então, cria Javé, e você vê que Javé, Reshit entra em Javé, ó. Se você compuser Javé, você vai ver que as esferas de Reshit, Javé vai terminar aqui. Ou seja, os pés de Reshit vão ser o Tiferet de Javé. Então, os pés de Javé vão ser o Tiferet do nosso universo, tá vendo? E os pés do homem vão ser o Tiferet do universo, para onde o que não prestar vai. Então, tem o inferno, que já está preparado um espaço onde é a zona fantasma, onde ficará as cascas, os cascões. Aquilo que não serviu para nada ficará ali. Então, o modelo é este, dentro de uma determinada forma, essa é a totalidade. Mas por criação, o espaço escuro nós não conhecemos. É preto para dizer que nós não sabemos. É o Ein Sof Aor. E aí Reshit é uma cópia do Ein Sof Aor, só que limitada, criada. E aí Reshit, então, que é o Deus que depois vai se manifestar para nós cristãos como Jesus Cristo, né, que tem, veja, tem as capacidades do Ein Sof Aor, mas ele é criado, então não é a mesma coisa. Quando Jesus Cristo diz, eu e o Pai somos um, você tem que entender isso de alguma forma. Não é exatamente assim, tá? Por quê? Porque o Ein Sof Aor, ele é incriado. Onipotente, onisciente, onipresente e incriado, né? Então, o ser absoluto. Reshit não. Reshit já é o ser criado. Olha aí a diferença. Mas é criado. Não há uma lei fatal que de repente faz com que, pelo amor de Deus, como é que uma mente científica, como é que uma mentalidade que está habituada a saber que não há efeito sem causa, de repente ele não tinha consciência, mas ele toma consciência. Plum! De um pulo, ele dá um salto. Era inconsciente no quadro anterior. Agora, nesse quadro, ele se torna consciente. E o que é que fez essa mudança? O acaso, o determinismo, o destino. Ora, é outra maneira de falar de Deus. É só para não dizer Deus, para não aceitar Deus. Mas a Maria Pereira diz que tudo isso é Deus. São fases de Deus em Deus. É uma história para quem quer, acredita que eu vim trazido pela cegonha. A mesma coisa o Big Bang de Stephen Hawking. Na verdade, isso é representado assim, mas não é a melhor representação, porque a realidade mais próxima é esta daqui. Tudo, na verdade, tem uma forma esférica. O universo é esférico, todos os corpos do universo são esféricos, então aqui o Ein Sof Aor é o único que não é esférico, é infinito e manifesto, ele se manifesta em Reshit. E Reshit, tá vendo? Cria o mundo dele, nós vamos explicar depois. Aqui nós estamos dando uma palhinha para vocês terem uma noção, para não ficarem perdidos. O final de Reshit aqui é Javé. Javé vai repetir o esquema de Reshit, tá vendo? As bordas aqui é Reshit, a clara do ovo. E aqui é a gema do ovo. Então, e aí dentro da gema do ovo tem o pintinho, que é Javé.
Aí Javé vai repetir esse esquema. Esse é o esquema. Mostrado daquela maneira, dessa forma aqui, tá vendo? Você pode mostrar aqui. É um esquema que ajuda a compreender. Mas a realidade é assim. Então, esse é Reshit. Então, a clara do ovo, ele mesmo está aqui. O si mesmo de Reshit em torno. E ele vai criando formas cada vez mais densas, mais densas, mais densas, até chegar a Javé, que é esse centro. Javé vai repetir. Essa bola pequenininha vai se tornar, né, que são os pés, o final do túnel de Reshit, vai se tornar a clara do ovo, que vai criar dentro dele essas camadas, que seria a evolução dele, para chegar até nós, o mundo dos titãs. E nós vamos criar o nosso mundo, que aí é o mundo detectável, 5% de matéria. Tudo dentro de tudo. Então, são 3 dimensões, né, na verdade, porque Reshit é uma dimensão, Javé é outra dimensão e o homem é outra dimensão. A Cabala chama o Adam Kadmon, o Adam Belial e o Adam Protoplasta. E aqui o Clipar. Então, na Cabala já se sabia disso há milênios. A Stephen Hawking descobre isso ontem. Maria Pereira pega 2 teorias da Grécia Antiga, o panteísmo e o monismo, fusiona com o Big Bang, com a teoria quântica que apareceu ontem, a partir de Einstein. Antes existiam as geometrias euclidianas, que não funcionaram quando se chegou até o espaço. Aí passou-se a usar as geometrias de Newton, newtonianas, né? E aí a newtoniana também não funciona dentro do micro. Aí teve que se usar a teoria de Einstein, da relatividade, ou seja, dentro desses universos, há vibrações, há campos diferentes. Então, frequências vibracionais diferentes. O que é que torna Javé diferente de Reshit? O esquema é o mesmo. Então, mas Reshit não é definido assim. Nós vamos dar uma ideia depois do que é. Então, essas camadas dele. Então, Javé já é definido, né? Mas são frequências. A frequência de Reshit é uma, a frequência de Javé é outra, a frequência vibracional do nosso universo, nós, é outra. E isso a Cabala chama do Adam Kadmon, representando em forma de homem, o Adam Belial, Javé, e o Adam Protoplasta, nós. E aqui o Clipar, que é o depósito dos cascões, a lata de lixo, para onde vai o que não presta. Na verdade, é melhor apresentar desta maneira, essa é mais conforme a realidade, aquele é um esquema, mas tudo parte do Ein Sof Eor, de Deus. Inteligência, vontade e memória, só sabemos isso. Deus é inteligência, vontade e memória. Ele quer, ele ama, vontade e amor são a mesma coisa, ele tem inteligência, o Logos, e ele tem memória, ou seja, tudo que é possível de existir está dentro da memória dele. Isso é Deus, é só o que sabemos, mais nada. E ele cria Reshit, que também tem inteligência, vontade, memória, mas tem sensibilidade, tem uma coisa a mais. E essa sensibilidade, então, vai fazer com que ele seja diferente do Ein Sof Eor. E aí, mas aí nós já estamos explicando, não vamos entrar nos detalhes. Então, veja, o esquema é esse esquema é triplo. Aqui nós temos Reshit. Do mesmo modo, esse último círculo é Javé. Javé repete o esquema de Reshit. E aí, depois, nós repetimos o esquema de Javé. Então, só que Stephen Hawking, né, parte do princípio do ser inicial, né, para o ser total em expansão. É verdade. O ser inicial é expansão. Mas a forma idealizada é de fora para dentro. E a forma como acontece materialmente é de dentro para fora. Porque nós vamos ter que nos expandir até chegar a Deus. Porque depois que chegarmos em Reshit, se expandirá e chegará a Deus. Então, não há o determinismo, a fatalidade que se acreditava no Olimpo. Então, a realidade é Deus existe e Deus criou todas as coisas. Pronto.
Não adianta você falar no determinismo ou na fatalidade e fazer de conta que eu sou, você está me contando a história de Papai Noel, ou que a cegonha me trouxe no bico. Então são mundos concêntricos, mas tudo está em tudo, col bacol. Ou seja, tudo está em tudo. Na verdade, né, eu vou me tornar aquilo que eu sou hoje. E ao me tornar o que eu sou hoje, então eu serei esta realidade. Mas esta realidade, então aqui foi uma palhinha, na verdade, é o que nós mostramos ali, maravilhosamente. É isto aqui. Olha, não é o que vocês estão vendo aparentemente, é isso aqui, que pode ser mostrado assim, é esquema, ou assim. Pronto, terminamos. Então, o que somos nós? Isso, o processo é criação. Quem é que comanda as 4 etapas? A primeira etapa, que se chama Azilut, a segunda etapa, que se chama Beriá, a terceira etapa, que se chama Yetzirah, e a quarta etapa, que se chama Asiá, que é o final. Então é assim que o universo de Stephen Hawking, o Big Bang, veio acontecendo, até chegar a ser o que é hoje. E é assim que nós somos, através de uma força que Javé faz, criando, e assim é mostrado aqui. Mas é muito mais lógico ver daquela maneira. Col, bacol, tudo está em tudo. Tudo está entrelaçado. A única diferença é, Javé está aqui. Os meus corpos sutis estão aqui. Eu sou ele sou eu. Só que a frequência é diferente. Então, nossos olhos não veem, mas podem ver. Tá? Então, nós pretendemos nesse curso fazer com que dizer como vocês podem ver. Ou seja, como é que vocês podem ver. Hoje vocês veem aquele homem sentado fazendo yoga. Vocês conseguem ver isso aqui. Fácil, hoje. Esse homem sentado fazendo yoga. Mas não percebem que, na verdade, ele não é aquilo ali. Ele é isso aqui. Ou seja, ele está dentro de Javé e Javé está dentro dele. Nós podemos perceber isso. E a nossa intenção é levar vocês a perceber isso. Pronto, terminamos. Por hoje é só. Criação. Essa história do determinismo e da fatalidade que era superior aos deuses olímpicos, isso é mito. Então o Big Bang é um mito, o Deus de Maria Pereira é um mito, então, a criação está na Bíblia, só que tem que ser decodificada. Se não for decodificada, não vai ser entendida. Por quê? É preciso, a Bíblia tem uma informação. Essa informação, tá vendo? Ó, ela está aqui, vindo de Javé para criar os nossos corpos, e está vindo de Javé outra informação para destruir e transformar. Essas duas informações são decodificadas por um mecanismo que se chama o projeto semiótico. Projeto, porque tudo já foi projetado. Como eu disse, tudo parte de uma ideia que foi um projeto inicial, que vai se realizando. Porque uma inteligência, vontade e memória, né? A In é a memória, o Sof é a inteligência e o Aor é a vontade. Eles planejaram tudo isso. E aí vão fazer acontecer, porque eles têm poder para fazer isso. E aí vão dar esse poder a Javé, e Javé vai fazer a mesma coisa. A mesma coisa que eles vão fazer, Javé vai fazer. E aí pode ser colocado da maneira da árvore, mas pode ser colocado, aqui, tá vendo? Ó? Aqui está o homem que tomou consciência do todo. Ó. Todas as ligações foram feitas. Aqui está aquele que tem consciência elevada, a espiritualidade. Javé como Deus está aqui. E Javé como nós está aqui. Então aqui estou eu e aqui está Javé. E aí nós estamos aqui e acreditamos em Deus. Mas na verdade, quando se junta tudo, ó, porque tudo está junto e misturado, fica assim. É outra maneira de representar. Complexo? Pode ser, mas é a verdade. E aí o que eu quero é isso.
levar vocês à verdade. É criação. Tudo é feito por criação. Não é obra do acaso, não é determinismo, e tudo isso, segundo chegaram os astrofísicos nas pesquisas deles, ciência, tá? Doutora Maria Pereira e Stephen Hawking, então, não lembraram disso, né? Desde 1920, começou a pesquisa dos astrofísicos, terminou em 1968. E eles chegaram a essa conclusão. Tudo está em tudo, na verdade, a matéria escura e a energia escura está dentro, né, da matéria detectável, e a matéria detectável está dentro da matéria escura. Ou seja, é o mesmo que eu estou dizendo a vocês, né? Mas só é visível por instrumentos ou pelos nossos sentidos 5%. E o projeto semiótico é algo que detecta essa informação e traduz. E faz com que, tá vendo, essas duas informações sejam percebidas assim. Então é um mecanismo que se chama o projeto semiótico, ou seja, a semântica, o significado da coisa, do projeto, é decodificado, né? Semântica é a ciência dos significados. Então, é um projeto. Esse projeto tem um significado. Então, a semântica, então, vai decodificar isso em linguagem. Na linguagem, como é que acontece na linguagem. Mas tudo está em tudo, ou seja, o processo é o mesmo. Pronto, 51 minutos, terminamos aqui. Tomara que vocês tenham entendido. Aqui nós tentamos mostrar uma relação entre a realidade e a verdade, né? Para que vocês já tenham uma noção do todo e da parte e do todo. Aí agora vamos então, na continuidade, mostrar de novo, né, o que é o todo e o que é a parte. Então deem seu like, não se esqueçam, façam seus comentários e vamos até o próximo, se Deus quiser. Esse terminou.